Então vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, seguindo com o tópico de oscilador harmônico quântico, né? E aqui, ó, era y ao quadrado sobre 2, só que o y é x sobre x0. Só depois que eu fui rever aqui, que eu vi que faltou colocar o quadrado. E também revendo, eu vi que muitos termos eu falava de maneira equivocada. Isso acontece com todo mundo que dá aula, né? Quando você que dá aula, que vai dar aula, você vai ver isso. E algumas vezes, por exemplo, eu falei, em vez de falar raiz, eu falei integral, né? Mas pelo contexto você entende, né? O que eu estou falando. Ok, e aí representação matricial dos operadores. Representação matricial dos operadores. Ok, nós vimos a equação de autovalores do operador número, que era isso daqui, né? Se eu pegar um outro autovetor qualquer e fizer o bra dele e multiplicar aqui dos dois lados, lembra que o que isso tem que dar? Então vamos recordar o que a gente já viu, né? Isso aqui é uma constante, eu já poderia ter jogado para fora aqui, né? Então jogando ela para fora vai ficar n N', N, né? Então a constante ela pode ir para onde ela quiser, então ela vem para cá, né? Isso aqui a gente viu que é um escalar, né? Quando você tem um sanduíche assim, com um operador, isso é um escalar. A gente já viu, né? E mais especificamente, quando você tem aqui, ó, um índice, né? E seja aqui um autovetor e um autovetor, e aqui o operador, isso daqui é o elemento da matriz, né? Da matriz N. Então, isso daqui, nós já vimos, né? Anteriormente, isso aqui representa o quê? Quando tem uma coisa desse tipo, né? Assim, a gente já viu isso, né? A gente representou assim, ó, Φ, N. A gente fez isso aqui anteriormente, né? O que isso significava? Isso daqui é o elemento, vou colocar assim, é o elemento ANM da representação matricial do operador, né? Então isso aqui a gente já estudou anteriormente, a gente já sabe disso, né? A gente provou isso aqui, a gente fez isso detalhadamente. Eu não vou refazer, tá? Não vou refazer isso aqui que a gente já fez. A gente mostrou que isso aqui nada mais é, quando a gente faz sanduíche, né, com o operador, isso nada mais é do que o elemento da matriz que representa esse operador. Como a base ela é ortonormal, a gente viu que isso daqui, quando a base é ortonormal, isso aqui é o delta de Dirac, né? Então, a definição de base ortonormal, que é uma base ortonormal. A gente viu isso, né? Significa que tem aqui um φn e um φm. Isso aqui tem que ser igual ao delta de Kronecker de nm, ok? Então, isso daqui é o que a gente chama de quê? Base ortonormal, ok? Então, a gente tem aqui o elemento N' N da matriz, da representação matricial do operador número, é igual a N delta de Kronecker. Ora, o delta de Kronecker, como elemento de linha, significa que a matriz ela é uma matriz diagonal. Por quê?
Quando os índices forem iguais, vai dar 1, aí vai dar valor de n. Quando os índices forem diferentes, vai dar 0. Então, todos os elementos que estiverem fora da diagonal, eles vão dar 0. Então, a representação matricial fica assim, ó. Né? Então, aqui fica o elemento 1. Aliás, não começa em 1, né? Começa em 0, né? Então, é 0, n, 0. Aí vem segunda linha, segunda coluna. É o que? Primeira linha, segunda coluna. Aí primeira linha, terceira coluna e assim por diante, né? Eita. E eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. Eu vou copiar isso aqui e vou colar. Aqui vai ser, o que vai mudar? Segunda linha, terceira linha, segunda linha, terceira linha, segunda linha, terceira linha. Certo? Então, como é que vai ser a representação matricial do operador número? Vai ficar, então, aqui é 0, né? 0, 0, 0. Aí, o que não é 0? Esse cara aqui não é 0. Só os diagonais, fora esse aqui, né? Esse aqui também é 0, né? Então, porque ele é o n, né? Então, o elemento, ó, é n. Então, aqui é 2, né? 2, desculpa. Terceira coluna é quando é 2, aqui que é 0, 1, 2. Então, é quando forem iguais, né? 1, 2, 2. E aí, o valor da diagonal é o próprio n, né? Então, é o n. Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, e assim por diante, né? E aí a matriz é infinita, né? Porque você sempre pode ir aumentando, né, o número de pacotes, o número de quântons de energia, né? Você sempre pode ir aumentando o número de quântons, sempre pode ir aumentando o número de quanta de energia, né? Você sempre pode ir aumentando a energia de um quanto em um quanto. Então, essa é a representação matricial do operador número, representado por essa matriz infinita. E aí a gente também pode fazer representação. Então, sempre eu começo escrevendo a equação de autovalores, né? Então, como é que seria a representação matricial do operador hamiltoniano? Eu começo escrevendo a equação de autovalores, né? Então, a equação de autovalores vai ser aqui o EN. Só que esse N a gente já calculou, né? Esse N é H barra ômega vezes N mais meio, né? Aqui N. Aí, para descobrir o elemento matricial, eu fecho colocando o Bra de outro autovetor, né? Esse aqui é constante, fica fora, né? Aqui o escalar, né? Fica fora. E aí aqui fica n', n. Como a base é ortonormal,
Isso daqui é um delta de Kronecker. E o que a gente tem é que eu posso copiar isso aqui e colar. Eu posso apagar aqui. Isso simplesmente o que é? É um delta de Kronecker N'. E o que isso vai dar? Bom, a matriz também, como a gente vê, é uma matriz diagonal. Então isso implica que o H é uma matriz diagonal, que vai ser o que? Eu vou tirar aqui, eu vou, na verdade, reescrever isso aqui, ó. Eu vou reescrever da seguinte maneira para ficar melhor para escrever a matriz. Eu vou escrever essa matriz colocando H barra sobre 2 aqui fora. Então, com isso, vai ficar 2n mais 1 aqui, né? Porque, ó, multiplicando, dividindo por 2, vai dar n e aqui vai dar meio, certinho, né? Então, a matriz vai ser, eu vou colocar isso aqui fora, e aí a matriz vai ficar o quê? 2n mais 1, sempre 2n mais 1, o resto zero, é a matriz diagonal, que aqui é o delta de Kronecker, ó. Então vai ficar o quê? 2 vezes 0 mais 1 igual a 1, 2 vezes 1 igual a 2 mais 1, 3, e assim por diante, vai dar um número ímpar, né? Então, essa aqui vai ser a representação matricial do operador hamiltoniano. Percebe que também é uma matriz infinita, né? Então, essa é a representação matricial do operador número. Então, essa aqui é a representação matricial do operador número e essa aqui é a representação matricial, matricial do operador hamiltoniano ou hamiltoniano, você fala como você quiser, hamiltoniano ou hamiltoniano, tudo faz. E o que acontece quando eu jogo o operador A, o operador de destruição, em cima de n? Ele vai dar raiz de n menos 1. Ele transforma o estado, o autoestado, o enésimo autoestado, ele transforma no n menos 1ésimo autoestado. Ele reduz a energia, né, do autoestado de H barra ômega. Para eu encontrar a representação matricial, a gente aprendeu. É só pegar um outro autovetor, pegar um autovetor qualquer, outro, né? E jogo aqui. Pego o Bra dele e jogo aí. Aí isso aqui é a representação matricial desse operador, né? É o elemento do matricial do operador. Ok? Só que isso aqui, ó, essa base é ortonormal. Então, isso daqui é um delta de Kronecker.
Ok? Ou seja, vou colocar aqui do lado só. Isso aqui é raiz de n vezes o delta de Kronecker n menos 1. E aí, eu não vou ficar fazendo isso para todos, né? Que é tudo parecido, ó. Só vou fazer o copia e cola aqui. Então, todos que a gente fez até agora são idênticos, né? Então, eu vou ficar fazendo isso aqui, deixa para vocês fazerem aí. É tudo parecido, então não tem sentido eu ficar fazendo um por um, né? Que é n mais 1, n mais 1. Aí eu vou vir aqui com aliás, aqui é n', né? N'. Que é a mesma coisa, né? Então eu vou vir com n', e aí vai ficar aqui raiz de n mais 1, e aqui n', n mais 1. Então aqui a raiz de n mais 1, e o delta de Kronecker n', n mais 1. Ok, então é isso. E aí agora a gente pode encontrar a representação matricial do operador X. Aí é só usar a definição, né? Quem é o operador X? É H barra sobre 2m ômega, isso multiplicado por operador de destruição mais o operador de... Essa expressão acho que a gente não fez, né? Vamos ver lá. Isso aqui acho que a gente não fez. Vamos ver como é que a gente obtém isso daí. Então vamos ver se funciona. Isso a gente não fez, não. Vamos pegar a definição do operador de destruição, do operador de criação, e vamos levar para lá. Então tá aqui, ó, operador de criação, o operador de destruição, então, na verdade, não é porque não foi feito, na verdade, isso aqui não, né? Vamos escrever assim, tirar isso. Vou apagar isso daqui. Vou apagar isso daqui. E aí vamos fazer essas contas, então. Então, o que acontece se eu somo, né, o operador de destruição com o operador de criação? Aí vai somar aqui, né? Vai ficar 1 sobre raiz de 2 evidência. E aí vai ficar Q mais IP mais Q menos IP. E aí a gente vai ter, então... Corta esses P's, né? Eu vou ter 2 Q's. Então vai ficar 2Q sobre raiz de 2. Isso é a mesma coisa que tem uma raiz de 2 em cima, né? 2 sobre raiz de 2. 2 dividido por raiz de 2 é raiz de 2. Isso vai dar A, o operador de destruição, mais o operador de criação. Isso significa então que o Q
ele é 1 sobre raiz de 2 A mais A adaga. Ok? Só que quem é o Q? Vamos pegar também quem é o Q. Vou levar os dois logo para lá. Para não ficar. Era para ter levado aquela hora, né? Levava tudo uma vez logo. Vou precisar desses dois também, né? Pronto. Isso aqui nem vou usar agora. Vou deixar para cá. Isso daqui eu vou apagar. Apagar aqui. E o que é isso aqui, né? Então, isso implica que o x é raiz de h bar sobre m ômega vezes o Q. E o Q, por sua vez, né, então fica aqui m ômega, né? Raiz de h bar sobre m ômega vezes 1 sobre raiz de 2 A mais A aqui. Isso implica que o x é igual a raiz de h barra sobre 2m ômega, ok? Isso vezes o operador de destruição mais o operador de criação. Então a gente chega nessa expressão aqui. Só que então depois eu escrevo a representação matricial, né? Vamos logo fazer tudo. Agora eu vou fazer a mesma conta, só que agora subtraindo, né? Isso aqui eu vou deixar aqui para baixo. Depois eu uso isso. Ok, então aqui, ó, agora eu posso subtrair, né, o operador, eu vou subtrair o de cima do de baixo, tá? Então, eu vou fazer, na verdade, esse aqui menos esse. E aí o resultado é, então, o operador de criação menos o operador de destruição será igual a 1 sobre raiz de 2. Quem é o operador de criação? Q menos IP menos Q menos IP. Então, vai cortar aqui. E aí eu posso ter, então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar I menos I2P. Então, esse 2 vai ficar 2 sobre raiz de 2, 2 sobre raiz de 2, então vai ficar menos I, 2 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 2. Então, fica menos I raiz de 2P, nesse lado, é igual a quem? A adaga, operador de criação, menos o operador de destruição, o operador de aniquilação. Então, daqui a gente conclui que o P ele é igual a... Então, eu vou passar esse menos I, quando ele vai para o outro lado, ele vai I, né? Que é como se eu multiplicasse os dois lados por I. Se eu multiplicar aqui por I, fica aí ao quadrado que dá menos 1, com menos daqui fica mais. E aí fica só I vezes isso aqui dá I vezes esse lado. E jogar o raiz de 2 também para o outro lado, isso que ele passa dividindo, né?
Então fica isso aqui, operador de criação menos o operador de destruição. Agora vamos resgatar esse cara aqui, né? Eu não preciso dessa borda aqui vermelha. E aqui eu quero isolar o P, né? Então eu vou escrever aqui, colocar lá em cima, né? Então daqui eu posso concluir que o P ele é Pzinho raiz de MH bar ômega, né? Então quer dizer que o P, né, o operador momento, ele é o Pzinho, que é I sobre raiz de 2 vezes A adaga menos A. Ok? Então vai ficar aí I raiz de M H barra ômega sobre 2 A adaga menos A. Então a gente tem essa definição aqui de momento em termos dos operadores de criação e aniquilação. E agora a gente pode, a partir dessas expressões, encontrar a representação matricial, né? Porque aqui vai ser o X, ó. Copiar aqui. Então isso aqui implica que o X vai ser igual a raiz de H bar sobre 2N ômega. Agora eu vou pegar, somar, né, esses dois resultados que eu obtive aqui, ó. Então a gente viu que eram os elementos, ó. Então o elemento de A é esse e o elemento do outro é esse aqui, ó. E aqui eles vão se somar, né? Então vai ficar aqui esse mais esse, né? Então coloquei primeiro aí o operador de criação mais o operador de destruição. Então a representação matricial vai ficar como raiz de H bar sobre 2M ômega. E aí a matriz, ó, percebe que agora ela zera em todo lugar, mas não é, ela é diferente de zero, não é na diagonal mais agora, ó. Vamos decifrar esse negócio aí, né? Então tem dois lugares onde ela não zera. Ela não zera sempre que a coluna, né? Porque quando vai ter que igualar os dois aqui. Então eu vou ter N' igual a N mais 1, né? Ou seja, o que eu vou ter é esse valor apenas quando eu tiver essa condição aqui, ou seja, a linha for igual a coluna mais 1. Então vamos ver aqui. Esse aqui é a linha é igual a coluna, então é 0. Esse daqui, quem é a linha? A linha é 0. Vou me descrever para poder ficar mais fácil, né? Então vou colocar x, 0, 0. Não é essa condição. Aqui. Só que ainda tem essa outra condição também que eu tenho que verificar, né? Vai ser esse valor quando for o quê? Quando a linha for igual a n-1 da coluna, né? Então vamos ver, 0, 0 é igual, não tem esse caso. Esse daqui, 0, 1
primeira linha e segunda coluna. Então vamos fazer a conta aqui para esse caso. Vamos verificar, né? Vou colocar de vermelho aqui. Então, 0, 1. Vamos verificar. Vamos ver se uma dessas condições é satisfeitas, né? Então, eu tenho aqui n' é igual a 0. E eu tenho que n é igual a 1. Ele diz que o quê? Aqui diz que n' tem que ser igual a n mais 1. Então, n' é igual a n mais 1. O que é n mais 1? Então, a primeira coisa é descobrir quem é n mais 1. N mais 1 é 2. Então, não atende essa condição. Mas ainda tem que verificar outra, né? Aqui, n' igual a 0. N igual a 1. Mas eu tenho que verificar a condição n menos 1 também, que é 0. Igual. Isso aqui implica que n' é igual a n mais 1. Então, ele se encaixa nesse caso aqui. Então, ele vai ser raiz de n. Então, isso aqui implica... Eu faço as duas análises aí, ó. Então, isso implica que o x01 é raiz de n. Quem é o n? É 1. Ou seja, então, esses casos vão ocorrer sempre. Aqui tem que subtrair de 1 para poder dar igual. Então, esse aqui tem que ser sempre uma unidade maior. Então, sempre que for uma unidade maior, vai dar raiz justamente desse maior, né? Então, aqui vai atender essa condição? Não, porque aqui é 2 unidades maior. Aqui vai atender essa condição? Não, porque é 3 unidades maior. Então, vamos colocar aqui os outros, né? Um. 2, 2, 2, 2. Ok. E aí aqui, ó, a gente já decifrou, né? Então aqui é 3. O que a gente decifrou? Analisando esse ali, deu para perceber o que acontece, ó. Eu vou colocar essa condição aqui, vou colocar esse como sendo azul. E colocar outra condição como sendo vermelha, para a gente entender. Então, qual é o caso que vai ser vermelho? É sempre que a coluna for uma unidade maior do que a linha. Então, vamos ver quais são esses casos, ó. Aqui a coluna é uma unidade maior que a linha. Aqui, ó, a coluna é 2 e a linha é 1. Coluna, né? Então, esses são os casos em que se encaixa nesse caso 3 aí. E o que eu tenho que colocar aqui é a raiz desse número aqui. E os que se encaixam no outro, vamos pegar o exemplo, é esse aqui, ó. É fácil ver, ó. Se eu tenho x10, aqui o n' é igual a 1. O n é igual a 0. Quem é n mais 1? É igual a 1. Então,
n' igual a n mais 1, que é exatamente esse caso aqui. Aí vai dar raiz de n mais 1. N é esse aqui, que é sempre uma unidade menor, né? Então, n mais 1 vai ser o primeiro. Então, é o contrário, é o primeiro, né? É só a raiz do primeiro, já é a raiz de n mais 1, a raiz do primeiro. Então, aqui vai ficar o quê? É esse e esse aqui, ó. São esses três casos. E agora eu posso substituir, né? Então, no vermelho é a raiz do segundo índice. E no azul é a raiz do primeiro índice. E o resto é zero. Então, vai ficar o quê? Raiz do segundo índice, que é 1. Então, fica raiz de 1. Raiz do segundo índice, que é 2, fica raiz de 2. Raiz do segundo índice, que é 3, raiz de 3. Raiz do primeiro índice, que é 1, raiz de 1. Raiz do primeiro índice, que é 2, raiz de 2. Raiz do primeiro índice, que é 3, raiz de 3. Né? E o resto tudo é zero. Então, e é uma matriz infinita, né? Essa é a representação matricial do operador posição. Ok. E aí a gente pode também fazer a representação do operador momento, né? E o que vai mudar só? Vai ser bem parecido, né? A única coisa que muda do operador momento, vamos pegar lá o operador momento. Deixa eu ver que ele é bem parecido. Ó. A constante da frente muda e o sinal do segundo muda, né? Então ele é bem parecido. Ó. E o que muda? Muda que vai ficar aqui a constante o fator aqui na frente muda, né? Isso aqui é idêntico, ó. Só vai mudar o sinal do segundo, ó. Que era esse caso vermelho aí, né? Então fica tudo idêntico, só muda que aqui fica menos. Ó. Então, obviamente que a matriz é a mesma matriz, só que o vermelho é essa diagonal. Opa! O vermelho é essa diagonal aqui, né? Ela vai trocar de sinal, só isso que muda. Então, a matriz aqui. O fator da frente também muda, né? Então, a matriz vai ficar idêntica. Só esses aqui que vão trocar de sinal, que é esse caso aqui, né? Vai ficar menos, menos, menos. Coloco esse fator aqui. Então, essa é a representação matricial do operador momento aí, né? No oscilador harmônico. O que mais? Como é que os autoestados são representados de maneira matricial, né? Então é assim, ó. O estado fundamental vai ser 1, 0, 0, resto do 0, né? O primeiro estado excitado é 0, 1, 0, tudo 0, né? O segundo estado excitado vai ser 0, 0, 1, 0, o resto do 0, né? Só tem um elemento 1, resto 0. E aí, basicamente, é assim todos os outros. Eu vou colocar aqui numa linha só.
Então essa é a representação matricial, né, dos autovetores, ou seja, eles são representados pela base canônica, né? E para finalizar, a gente vai analisar agora os valores esperados, né? Então, o valor esperado de um operador, lembra como é que faz, né? É só pegar aqui, ó. Aqui é o valor esperado de A. É só eu pegar e fazer, né? Ok? Então, faz esse sanduíche aí, né? Então, a gente vai calcular aí o valor esperado, né? Então, vamos começar com o valor esperado aqui de x, né? Então, o valor esperado de x vai ser igual a, então aqui n, né? E aqui eu coloco x, n, né? Então vai ser aqui n, mas nós vimos que o x quem é? Ele é uma constante, né? Que é raiz de h barra sobre 2m ômega, e além disso eu tenho que a adaga A, que então eu posso escrever isso aqui como sendo, faço a propriedade distributiva, né? Então, isso aqui vai ser igual a n, a adaga, n, mais n, a, n. Só que isso daqui, ó, como a gente já viu, é raiz de n mais 1, n mais 1. Isso daqui é a mesma coisa que raiz de n, n menos 1, né? Quando eu coloco o operador destruição. Então, o operador criação transforma isso aqui nisso aqui, com esse fator de normalização. E o operador de destruição transforma isso aqui nisso aqui, com esse fator de normalização. Então, eu posso reescrever isso aqui como que eu posso colocar aqui para fora esse raiz de n mais 1 e então isso aqui já não tem mais, né? E aqui vai ficar n mais 1. Então eu posso deslocar isso aqui para cá, mais raiz de n vem para fora, e aqui já não tenho mais isso daqui, né? Isso aqui vai ficar n menos 1. Ok, só que a base é ortonormal, então isso aqui é 0,
Isso aqui é 0. Né? São dois autoestados, autovetores diferentes, né? Então, o produto escalar deles é igual a 0. Então, o resultado final é 0. E aí eu poderia fazer um cálculo bem parecido, vou até ver o que dá para aproveitar aqui, para o valor médio do P, né? O que vai mudar no P? Então, o valor médio do momento, só muda que essa constante, ela passa a ser o que agora? I, e aí fica mh barra ômega sobre 2. E aí aqui fica mh barra ômega sobre 2. E o resto é igual, né? Vai ficar menos aqui, só isso que muda. Aqui tem um I também. Então, o que muda? Aqui, mh barra ômega sobre 2. Aqui tem um I. E aqui é um menos. O resto é tudo igual, então continua dando 0. Ok? Agora, vou também tentar aproveitar aqui. Para fazer o x ao quadrado, né? Qual é a média do quadrado? Então, o que vai mudar no quadrado? É que isso aqui vai ficar ao quadrado, né? Aqui vai ficar ao quadrado, aqui vai ficar ao quadrado. Então, quer dizer que tudo vai ficar ao quadrado, né? Isso aqui fica ao quadrado, isso aqui fica ao quadrado. Então, vou fazer... Então, vai ficar o quê? Vai ficar H barra sobre 2m ômega, e dentro fica N, aí o primeiro com o primeiro dá isso ao quadrado, né? Mais, aí fica o primeiro com o segundo, lembrando que não é comutativo, né? Então não posso... Depois ficar o segundo com o segundo... Ficou o primeiro com o primeiro, depois o primeiro com o segundo. Agora o segundo com o primeiro, né? Lembra que não é comutativo. Depois o segundo com o segundo. E aí, o que a gente vai encontrar agora? A gente vai ter então aqui esse cara aqui ao quadrado. E um monte de coisa aqui ao quadrado, né? Esse cara... Aqui... Eu vou fazendo só os sanduíches aqui, tudinho, né? Dá uma espremida aqui para poder caber, senão não vai caber, né? E aqui N ao quadrado N. Então vai ficar H bar sobre 2m ômega. E aí, o que a gente tem? Vamos ter que fazer todos eles separados para depois a gente ver o que dá, né? Então, vamos fazer aqui N. É isso aqui, na verdade, né? Esse daqui. N. E aí, o que vai dar? Aqui vai ficar... Vou
fazer para baixo. Então vai ficar esse sobre esse, obviamente, que é raiz de n, então esse é n mais 1, vem para fora, né? E fica só o n, então fica n, a e n menos 1, né? Ok? E aí eu posso aplicar de novo, né? Só que agora ele vai ficar então n menos 1 mais 1, né? Então vai ficar raiz de n vezes raiz de n mais 1, n. Aí já apliquei, né? E aí soma com 1 dá n, não é isso? Aliás, eu fiz besteira aqui, né? Quando eu jogo o operador de criação, ele aumenta, né? n mais 1, não n menos 1, desculpa. Então aqui, quando eu vou fazer de novo, ele vai aumentar mais 1 ainda, n mais 2. E aqui aumenta mais 1 ainda, n mais 2. Como é ortonormal, zero, né? Então, isso aqui vai dar 0. Agora, esse daqui, ele é n, a, n. Agora sim, né? Quando eu jogar esse aqui em cima desse, ele destrói, né? E aí sai raiz de n, operador de criação, e aqui fica n menos 1. Quando eu jogar, agora sim, quando eu jogar a criação, ele vai aumentar. Então vai ficar raiz de n vezes raiz de n mais 1, ele vai aumentar, né? E aí ele sai com que valor? Esse valor que sai é o do estado, então é raiz de n menos 1, tá certo? Aliás, ele soma com 1, né? Quando é de criação, ele pega esse cara aqui e soma com 1. Então é raiz de n menos 1 mais 1, n. Vezes o que? Então, n. E aqui aumenta 1. n. Isso aqui é igual a 1. Então vai dar raiz de n vezes raiz de n. É raiz de n ao quadrado, que é n. Então, isso daqui vai ser igual a n. Esse daqui vai ser n, a. Então, multiplicando primeiro, ele aumenta, né? Sai já n mais 1 aqui. E o operador de criação, ele aumenta o estado, né? Ele sobe, né? Sobe um degrau aí no estado. E aí o operador de destruição diminui um degrau no estado. Só que ele joga o quê? O próprio n para fora, né? Então, vai ficar raiz de n mais 1, raiz de n mais 1, vezes, né? Isso aqui fica n mais 1 menos 1, dá n. Como aqui, como é uma base ortonormal dá 1, então o resultado é raiz de n mais 1 ao quadrado dá n mais 1. Então aqui é igual a n mais 1. E aí falta agora só o último, que é esse aqui. Então vou ter n, a, n. Então joga em cima, que ele vai destruir, né? Só que sai com n mesmo, n, a, e aqui n menos 1, né? E aí destrói de novo, sai com esse valor. Então raiz de n,
raiz de n menos 1, só que fica aqui o que? N menos 2. Vou colocar aqui n menos 2. Então é 0. Então esse daqui é 0. Né? Então o que sobrou aí? Então quer dizer que aqui x ao quadrado, a média, né, vai ser h barra sobre 2m ômega vezes n mais n mais 1. N mais n mais 1. Então quer dizer que a média do quadrado de x é h barra sobre 2m ômega vezes 2n mais 1. O que vai mudar para o P? Praticamente nada, né? Só a constante, né? Então vou aproveitar tudo aqui. Vou reaproveitar praticamente tudo para o P, né? Então, para o operador momento linear, que vai ficar ele ao quadrado, né? Que vai ficar menos, e essa constante muda. Agora, ela é i, como vai ficar ao quadrado, vai ficar menos, né? I ao quadrado é menos 1. E aqui em cima era raiz de mh barra ômega sobre 2. Vai ficar mh barra ômega sobre 2, né? Vai ficar menos. Que tinha um i, né? Então, ao quadrado. Agora, aqui vai ficar, em vez de... Na verdade, eu já fiz trocado aqui, né? Porque aqui era mais, né? Aqui é momento, desculpa. Então, aqui... Opa! Aqui é momento. Estou reaproveitando, né? Então, aqui é mais, não dá certo, tá mais, né? Tá mais. Que milagre é esse que aconteceu aqui? Tava mais aqui, eu copiei para lá e foi menos. Eu não mexi, ele mexi. Ok, então eu acho que ele não copiou direito, né? Aí tem que ser menos, que tá certo. Isso que vai mudar, né? Aqui tava certo, tá mais, ó. Ok, então tem que ser menos. Já tá certo. E aqui vai ficar menos e menos. Só isso que vai mudar, né? O outro vai ficar menos vezes menos fica mais, né? E aí, então, o resto é tudo igual. Só trocou esses dois sinais. Então aqui não vai mudar nada. Aqui não vai mudar nada. A única coisa que mudou foi essa aqui, né? Que vai ficar menos m h barra ômega sobre 2, que vai ficar menos mh barra ômega sobre 2, e aqui vai mudar, ó. Que vai ter um menos aqui na frente, só isso que muda. E aqui vai ficar a mesma coisa, n, só que vai ter um menos aqui e um menos aqui, a única coisa que muda. Então, o resultado vai ficar menos mh barra ômega sobre 2 vezes o quê? Vezes menos n menos 1. Aí faz jogo de sinal. Vai dar mh barra ômega sobre 2, 2n mais 1. Ok?
E agora a gente pode calcular o desvio padrão, né? A incerteza. Que é a incerteza na posição no oscilador harmônico? Ela é raiz quadrada, né? Da média do quadrado menos o quadrado da média. A gente viu que esse daqui é zero, né? Então, é a raiz quadrada da média do quadrado. Então, a certeza na posição, quem é esse resultado? É o que a gente obteve aqui agora, né? Vai dar isso aqui. Só colocar isso dentro da raiz. É do momento é idêntico, né? Vou fazer então copia e cola aqui, que é a mesma coisa. Então, copiar, colar, certeza no momento. Então, a incerteza no momento, ela vai dar o que aí? Ela vai ser igual mesma coisa, né? Aqui o momento dá zero, então é a raiz quadrada da média do quadrado. A única coisa que vai mudar é essa, que é mh barra ômega sobre 2. Então aqui vai ficar mh barra ômega sobre 2. Ok, e aí a gente pode calcular agora o princípio da incerteza, né? Então, o princípio da incerteza para o oscilador harmônico, ele vai ficar como? Delta x vezes delta p é o produto disso aqui com isso aqui. E aí, esse produto das incertezas, então, vai ser igual a raiz de o h vezes o h ao quadrado, né? Vai cortar m com m aqui. Vai cortar ômega com ômega, h ao quadrado, 2 vezes 2, 4, e 2n mais 1 ao quadrado, raiz, vai dar h barra sobre 2, vezes o que? 2n mais 1. Obviamente que isso daí, né? Faltou alguma coisa aqui, só isso mesmo. Obviamente que isso daqui eu posso também escrever como o produto das incertezas é igual... Bom, isso aqui obviamente, como o menor valor que o n pode ter é 0. E aí aqui daria 1. Então, isso aqui só pode ser maior do que ou igual a h barra sobre 2. Por quê? Porque se eu colocar 1 aqui, por exemplo, ó, já vai dar 2 vezes 2, 4 com 5. Vai dar 5 sobre 2. Então, vai dar sempre maior. Na pior das hipóteses, dá igual, quando n é igual a 0. Então, realmente, ele obedece ao princípio da incerteza.
Mas o interessante é que no n igual a zero, ΔX, ΔP, vai dar igual ao quê? Exatamente isso aqui, ó, porque aqui vai ser 0, 2 vezes 0 igual a 0, soma isso aqui, dá 1. Então ele está no limite, ó, está no limite do princípio da certeza. Quando é que a gente está no limite do princípio da certeza? Quando a gente tem uma gaussiana. Ora, você tem que lembrar que o estado fundamental é uma gaussiana. Então, justamente o que é por isso que ele está no limite aí, né, do princípio da incerteza. No estado fundamental do oscilador harmônico, ele está no limite do princípio da incerteza, porque a função, aí, a autofunção do estado fundamental é uma gaussiana. Uma última coisa rápida, né, é que calcular, uma coisa que a gente pode fazer é calcular quem é a energia cinética, né, calcular quem é a energia potencial, né? Se eu calculo a energia cinética, quem é a energia cinética? Então, a energia cinética, ela é P ao quadrado sobre 2m, né? Então, energia cinética. Então, aqui, N, só que é só 1 sobre 2m, né? Vezes o valor médio de P, que a gente já calculou, né? Então, vai dar o quê? Dá isso aqui, né? Não precisa disso aqui já, só colocar assim mesmo, né? Quem é o valor médio da energia cinética? É 1 sobre 2m, jogo para fora. Vezes isso aqui, né? Então eu corto aqui M com M. Aí eu posso escrever que isso aí vai dar o quê? Vai dar H barra ômega sobre 4, né? 2n mais 1. Eu posso simplesmente pegar e jogar um 2 desse para dentro, né? Deixar só um 2 aqui e jogo um outro 2 para dentro. Então vai dar H barra ômega, vai dar meio, H barra ômega vezes n mais meio. Só que a gente percebe que o quê? Que isso aqui, ó, como a gente já viu, é a energia, vai ser a energia total, né? Essa é a energia total. Então, significa que o quê? Colocando naquela anotação mesmo, né? Isso daqui vai ser igual a metade da energia total. É a mesma coisa que acontece lá no oscilador harmônico clássico, né? A energia cinética média, ela é a metade, né, da energia total, né? E quem é a energia potencial média? E vai ser exatamente a mesma coisa, né? Com a diferença que o potencial quem é? O potencial não divide aqui, né? Ele é x ao quadrado
E aí, em vez de dividir, ele multiplica aqui, né? Por o quê? Metade de m ômega ao quadrado, né? Vezes o x. Essa constante vem para fora. Isso aqui que é a energia potencial, né? Eu jogo aquela constante para fora. E aqui também vai mudar, né? Que é a constante do ΔX ao quadrado é h barra sobre 2m ômega. Então vai dar h barra sobre 2m ômega. Aqui tem um meio m ômega ao quadrado. E aí vai cortar um ômega daqui com ômega daqui. A massa corta. Aí dá a mesma coisa, né? H ômega sobre 2, um 2 entra. E aí dá exatamente o mesmo resultado final. Ou seja, a energia potencial média, ela é o valor, é a energia total média, né? Então percebe que esse resultado, ele é exatamente o que acontece no caso clássico também, né? Então com isso a gente finaliza a nossa aula de oscilador harmônico quântico.